Olá, fãs do esporte do Resenha ESPN. Pela primeira vez em 3 temporadas, o Resenha vai jogar fora de casa, Sorin. Sim, mas vale a pena, né? Sair de casa, a gente está esperando muito essa noite, essa possibilidade de ter um dos melhores jogadores da história do futebol, não só brasileiro, sino mundial. Mas estamos jogando em casa, né? Não é um estádio hostil, definitivamente, ao contrário, é território amigo. Território amigo porque é a casa do Djalminha, que tem o privilégio também de receber hoje o baixinho, aquele cara que todo mundo gosta, como te falava, no universo do futebol. Eu acho que extrapola tudo que tem a ver com a camisa, né? Porque quando tinha um atacante rápido que te matava dentro da área, qualquer cara do mundo, em qualquer língua, falava do Romário. Por falar em matar, ele também é um assassino das áreas, né? Cheguei tarde, né, com o meu bordão. Vamos começar? Vamos lá, apresentados, Djalminha, muito obrigado por ceder o seu estádio pra gente. E Romário, muito obrigado por atender o nosso pedido, o nosso convite acima de qualquer coisa. Pra gente é um prazer recebê-lo no Resenha. Prazer e a honra são todos meus. Djalma, veio, né? O homem veio. Exatamente, por baixo, já convidei ele para várias festas e não veio, mas no programa ele veio, a resenha tá com moral. Não, isso é bom pra galera saber que, pô, não sou só de festa. Não, e aqui reclamam os vizinhos. Acontece mesmo com você lá em Brasília, né? Sim, mais ou menos, mas nesse caso de hoje é diferente, porque eu cheguei aqui, onde é a casa de Djalma? Ele morava aí. Por quê? Com esse silêncio ele foi embora. Vamos começar pelo seu presente, né? Porque você está com uma agenda assim, 3 dias em Brasília, viajando para tudo quanto é lado, partido aqui. Teve medo de ficar chato, de ficar um cara chato para a população? Na verdade, Sorin, eu comecei essa minha luta aí tem 6 anos, né? E assim que eu definitivamente escolhi entrar para essa vida política, né? Partidária, eu até passou pela minha cabeça assim, em alguns momentos, que essa idolatria que eu havia conquistado no futebol poderia diminuir, as pessoas poderiam me ver um pouco diferente, porque assim como o futebol, a política também, as pessoas falam, têm opinião, têm seus sentimentos, têm as suas paixões, e um é um partido, o outro é outro partido. É mais ou menos assim parecido um pouco com o futebol, principalmente que as pessoas, aquelas que gostam de política. Mas depois de 6 anos eu vi que, diferentemente do que eu imaginei lá atrás, não mudou nada, as pessoas continuam me respeitando, tendo muito carinho para mim. É claro que quando entra na política em si, cada um pensa diferente, alguns votos meus são votos que algumas pessoas talvez votariam diferente, mas assim, vamos dizer, no geral, eu tenho certeza que a minha atuação nesses 6 anos, nos primeiros 4 anos como deputado e hoje como senador, tem sido uma atuação positiva, firme, objetiva e sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da nossa população. Isso que eu vejo que é o mais importante e é o que eu estou ali para fazer. Antes disso, ali, 10 anos atrás, você imaginava a essa altura da vida estar fazendo o quê, assim, como atividade? Assim? Quando você pensava no futuro, você pensava em quê? Tá na praia jogando meu futebol ou tá em algum campinho desse aí jogando minha pelada. Realmente, eu, um pouco mais de 10 anos, né? A minha filha tem 12 anos, a Ive, e a partir do nascimento dela, que eu procurei frequentar alguns grupos de pais, primeiro por internet, depois pessoalmente, algumas reuniões, e foi ali que eu comecei a entender que eu poderia ser uma voz interessante para esse segmento das pessoas, não só com síndrome de Down, mas no geral nas pessoas com deficiência, mais síndrome de Down. E aí, em 2009, eu tomei coragem e me filiei ao partido atual, que é o PSB. 2010 teve a eleição, acabei tendo quase 150 mil votos. E dia 2 de fevereiro de 2011 foi quando começou a minha luta aí na política, pensando e fazendo e até hoje realizando coisas diretamente com esse segmento das pessoas com deficiência. Hoje, ao longo dos anos, apareceram as pessoas com doenças raras, o esporte, que não poderia ser diferente, e a educação. Eu posso dizer que essas são as 4 bandeiras mais importantes hoje do meu mandato. E o nascimento da Ive foi esse divisor de águas aí na sua vida? Djalma, com certeza. Depois que a Ive nasceu, eu particularmente passei a ser uma pessoa melhor, ver esse segmento de uma forma diferente, que quem não tem na família, é muito difícil ver
como quem tem, que no meu caso é minha filha. E eu posso dizer para você que hoje a política, sou feliz na política, tenho feito o que eu gosto dentro da política, mas foi a Ive que realmente fez com que eu entrasse na política. E Romário, que pode acrescentar na política num mundo tão sujo, né? Como a gente viu nos últimos tempos, aqui no Brasil, na Argentina, no mundo inteiro, uma pessoa com o compromisso seu, né? Porque você sempre falou o que pensava, para tudo quanto é lado. Teve muitas polêmicas, muitas brigas. Que pode acrescentar um jogador de futebol que vem com a sua origem, que sabe o que é lutar e conquistar o mundo? A pergunta é bem inteligente. Na verdade, e pertinente. É muito difícil realmente tentar mudar a mentalidade, né? Mas a partir do momento que você entra com o objetivo que eu entrei, que foi para defender algumas causas que eu particularmente considero que são causas nobres e justas, se você tiver garra e determinação, você pode não só tentar, mas pode mudar. Queria jogar com esse monstro? Pô, uma pena que joguei pouco, né? Eu tive a oportunidade de jogar com o Baixo na seleção, mas com certeza para mim seria um prazer enorme se tivesse jogado mais, e eu acho que o Baixo ia ter mais uns 200 aí na... Eu ia falar, eu tenho certeza que se eu tivesse jogado com o Dija, esse de 1002 ia lá para 1200 e tal, com certeza. A gente sempre fala do Djalma, que ficou aí de jogar a Copa do Mundo, e até perguntava antes da sua chegada por quê, qual foi o momento, né? Porque a seleção sempre tem um momento, um dia, o treinador que fixa com um jogador e deixa de olhar para o outro, né? Ô, Sorinho, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu hoje, depois que eu entrei na política, eu tenho acesso a algumas coisas que a maioria dos brasileiros não tem, até mesmo vocês hoje como ex-jogadores e apresentadores de programa. E ouvir e ver, posso afirmar a vocês que o Djalma hoje não pôde ter a oportunidade de jogar na Copa do Mundo, assim como o Djalma, posso falar outros grandes jogadores, pela parte política do futebol que acontece. Porque hoje eu sei que nem sempre, infelizmente, é convocado o melhor. Existe uma coisa política atrás que leva grana, dinheiro, que eles levam, principalmente o pessoal da CBF, que influencia muito na convocação, e principalmente numa convocação para uma Copa do Mundo. É triste isso, mas é a nossa realidade. E deve ser duro, né? Ainda ver tudo o que está acontecendo com a CBF. Mesmo tendo hoje um treinador que é o melhor do Brasil, um diretor esportivo que vem fazendo uma tarefa muito boa, como fez no Corinthians, no caso do Edu, mas a cúpula continua a mesma. Na verdade, dentro de campo, a seleção brasileira se corrigiu. Hoje joga um futebol que nós, pelo menos eu falo por mim e alguns amigos que eu ouço falar sobre seleção brasileira, nós voltamos a ter o prazer de ver a seleção brasileira jogar. Eu acho que vocês também pensam isso, principalmente vocês que jogaram assim como eu. Eu não tanto, você sim. É verdade, tem razão, você tem que admitir. Mas infelizmente, cara, quem comanda o futebol, a CBF, que é o órgão maior do futebol, sem dúvida nenhuma, comprovadamente pela CPI que a gente fez lá agora, com todos os documentos que a entidade, uma das mais corruptas que tem no planeta no que se refere ao esporte, nesse caso específico ao futebol. Existe hoje o presidente da CBF, ele é o maior ladrão, corrupto, safado, e tudo que é de mal do futebol se chama Marco Polo Del Nero. É o cara que, com certeza, se continuar comandando o futebol como comanda, infelizmente a gente vai continuar tendo esses problemas de convocação também, principalmente. Agora é curioso, né, Romário, porque quando o campo vai bem, a parte diretiva acaba se safando, né? Historicamente é dessa forma. Isso faz parte da nossa cultura, infelizmente. Né? Quando lá dentro as coisas acontecem, a opinião pública não dá tanta importância ou não repercute tanto a parte de fora como quando a parte de dentro vai mal. E é exatamente isso que está acontecendo. Agora a seleção tem, se eu não me engano, 8 ou 9 jogos que venceu consequentemente, né? Parece que está tudo lindo, né? Parece, mas a verdade é totalmente diferente. O nosso futebol é muito ruim, muito sujo, muito podre.
Que vamos falar da carreira do jogador, né? Porque senão vou falar de política o tempo inteiro. Se você tem que falar uma lembrança da sua carreira, eu acho que é fácil. Aquele momento único. 94, no momento que eu levanto aquela taça ali, aquilo ali para mim, com certeza vai ser a imagem que vai ficar eternamente na minha mente e acredito que na mente dos brasileiros. Do argentino não, mas dos brasileiros sim. Não, de nós ficou aquele doping do Maradona. Maradona. Você estava voando? Sentiu que era o seu melhor momento na carreira? Em 94 eu tinha 28 anos e eu tinha absoluta certeza que a gente ia fazer o que a gente fez naquela Copa do Mundo, até porque aquele era um grupo, talvez não fosse tecnicamente o melhor grupo que o Brasil teve, mesmo depois de 70, aí, segundo os especialistas. Tem 82 foi melhor, 86 foi melhor. Mas não adianta ser melhor e não ganhar, né? A gente não foi o melhor, isso é fato. Tecnicamente, outros grupos foram melhores. Mas a partir do momento que você está todo mundo determinado, imbuído de um objetivo só que era ganhar, que foi o caso, isso aí fortaleceu muito e a gente conseguiu aí um resultado que eu particularmente tinha certeza que a gente iria conseguir. A gente vai falar muito dos seus parceiros e até vou falar também para o Djalma. Ninguém vai esquecer essa dupla, né? Romário, Bebeto, Bebeto, Romário. Agora eu vou perguntar para o Romário, depois da resposta do Djalminha. Foi uma das melhores da história do futebol mundial? Com certeza, com certeza. Acho que os dois, né? Acho que tinham tudo, cara. Os dois tinham gol, né? Que é a primeira coisa que o atacante tem que ter, que é gol. E os dois também tinham visão de jogo, tecnicamente muito de qualidade para colocar tanto um quanto o outro na cara do gol. Então, é difícil ter uma dupla que consegue unir tudo isso, né? Conseguir deixar o outro na cara do gol e os dois com a imensa capacidade de marcar. Então, eu acompanhei, tive a oportunidade de jogar com os dois e, sem dúvida alguma, se você for enumerar aí no mundo uma dupla dessa qualidade, é difícil de encontrar. A Copa, Romário, foi a melhor competição que vocês jogaram juntos? Porque a gente lembra 89, né? Copa América aqui no Brasil. Vocês também arrebentaram. Na verdade, a Copa América foi o começo do entendimento perfeito que nós tivemos. Porque na Copa América eu me lembro que o começo lá em Salvador a gente não começou bem. Começou uma draga. Assim, o time em geral foi muito ruim. Mas quando a gente chegou em 94 nos Estados Unidos, a gente estava bem afiado. Mas a gente já tinha, inclusive, jogado junto em 88, lá em Seul, que a gente chegou a ser vice-campeão. Vice-campeão contra a União Você é Soviética. artilheiro. Foi artilheiro. E, então, assim, a gente se conhecia muito. Eu posso dizer para você que talvez do nosso nível teve a dupla Pelé e Coutinho. Esse é o gol do Eu Te Amo, né? Para mim foi, junto com essa dupla, a dupla mais interessante, mais perfeita que o futebol já criou. Aí, ó, 4 de julho de 94, o Brasil com 10 no Leonardo, né, expulso no final do primeiro tempo. Era cotovelada. Aí, jogadaça do Romário. E um calor Bebeto bravo, faz... calor muito, muito quente. O negócio tá bravo. Agora, Sim, vai, Djalma. Não, é a curiosidade, assim, que assim, eu fui um jogador de personalidade, de sempre expor também minha opinião, mas assim, queria perguntar por baixo o que realmente passa na cabeça quando tu chega, assim, acho que não sei se foi depois daquele jogo do Uruguai, que tu chega e fala assim, eu vou ganhar a Copa pro Brasil, assim, o que passa na ter esse peito, assim, essa ousadia de falar isso? Na Assim? verdade, a palavra é esse peito, é peito mesmo. Porque sabe o que por mais acontece? ter a personalidade, porra... É interessante falar sobre isso porque poucas pessoas entendem, né? E, cara, esse cara deve ser maluco, chega assim e vai... O problema não é que vou ganhar, o problema é, se não ganhar, a culpa é minha. A frase é mais ou menos por aí. Eu acredito que eu fiz essa afirmação porque eu tinha realmente certeza de que aquele grupo ali era um grupo que já tinha ganho uma Copa América, já tinha ganho campeão de campeões, eu acho que é uma competição que a gente jogou na Taça dos Campeões, uma competição que a gente jogou na Austrália. Então, assim, o time que vinha de grandes resultados... E também tinha passado a dor, né, de perder em 90. De perder em 90 também, apesar de daquele grupo, acho que tinha metade ou um pouco menos, mas enfim. A gente já sabia o que era a derrota e a gente estava preparado realmente para
para ganhar. E por isso, esse peito aí para... Nessa coisa do peito, a gente até estava vendo nos arquivos, antes do jogo contra o Uruguai, essa é muito boa, né? pela eliminatória, você ali na apresentação na Granja Comari, você chega e fala, se o Brasil não se classificar para a Copa pela primeira vez, a responsabilidade, a culpa é minha. Não, mas o melhor vem depois, porque o Romário chega... Você tinha sido afastado, né? Um pouco Isso, assim, aí chega na granja, faz aquela declaração, não treina e vai jogar futebol na praia. Não, e detalhe é o seguinte, que na verdade era para eu chegar aquela hora. Só que eu cheguei depois, mas estava tudo combinado e apalavrado com quem de direito que mandava lá na CBF. Aí como eu cheguei àquela hora, que para muitos, principalmente para a imprensa, era tarde, aí vieram me perguntar, Mário, segundo informação, o pessoal da CBF falou que você chegou atrasado. Não cheguei atrasado não. Quem falou é mentiroso. Eu cheguei agora porque estava combinado essa hora. Então, na verdade, é o seguinte, muitas coisas que aconteceram durante a minha carreira, vamos chamar assim de polêmica, muitas surgiram por falta de personalidade da parte de lá do que personalidade da minha parte. Porque eu posso afirmar para vocês, talvez 80% ou 90% das coisas que eu fiz na minha carreira, tanto dentro como fora, sempre foi combinado. Vamos tirar aí 10, 15, de vez em quando eu pulava um pouco o muro. Mas até então, esse horário de treinamento, de não ir treinar em determinado momento, de chegar em determinada hora no dia do jogo, ou no hotel para concentrar, ou não ir jogar, então, tudo certo, tudo palavra, tudo aperto de mão. Só que eles sempre foram frouxos e não tinham personalidade para assumir esses combinados, entendeu? Antes de falar da partida do Uruguai, que a gente até separou os lances daquela partida, que é determinante, porque sem essa partida não tinha Copa do Mundo. Quem foi o pior frouxo, assim? Quem te deu a palavra e de repente te deixou na mão? O Ricardo Teixeira é um que foi o cara que me prometeu que em 2002 eu iria para a Copa. Primeiro em 98, ele falou que eu ia ficar. Acabei saindo. Depois de 2002, ele disse que pode para eu ficar tranquilo, que eu também iria ser convocado. E o próprio Zagallo, como treinador, um cara que nunca teve palavra comigo, nunca cumpriu aquilo que falou, não gostava de mim, isso aí tudo bem, também não gostava dele, empate é um direito dele, tem a bandeira dele, eu tenho a minha. Só que comigo, por exemplo, no dia do meu corte, ele foi o Zagallo, Parreira, pode ser Zagallo, Parreira e Américo Faria? O Parreira acho que não, né? Parreira não, 98 Zagallo, Américo Faria e o falecido Lídio tiveram no meu quarto na noite anterior, junto com o Dunga é prova disso. Vai ficar tudo certo, tá tudo certo, a gente vai esperar você se recuperar e você não vai ser... Tava esse papo de que eu seria cortado. Ou seja, os caras tudo frouxo, tudo sem palavra, tudo mau caráter. Foi naquela semana que o brasileiro aprendeu o que era panturrilha, né? Que todo mundo chamava de batata na perna e a tua contusão era na panturrilha e foi o assunto do momento. Você citou Parreira, Zagallo, você ficou fora da eliminatória para a Copa de 94, quer dizer, de quase toda, depois daquele jogo contra a Alemanha, né? Beira-Rio. No Beira-Rio, onde que eu, naquele momento, eu era artilheiro do PSV e artilheiro da Europa. E o maior artilheiro do caso no momento ali. E quando eu fui convocado, eu me achando, né? Tipo, porra, a 11 é minha, não adianta, não tem caô. Pô, chega lá, os caras na hora de dar os coletes me deram a reserva. Fui lá, treinei e tal, e depois, no final do treinamento, a imprensa, que a imprensa já gostava, né? Não precisa nem beliscar que era assim. E me perguntar se eu gostei. Eu falei, não gostei não. Mas como assim? Não, na posição que hoje eu me encontro, junto, e condição igual aos outros jogadores, eu sou titular aqui absoluto. Mas fazer o quê? Foi bem assim que eu falei. Eu respeito, discordo 100%. Respeito, vou ficar lá no banco, tá tudo certo. Puto, mas vou ficar. Foi mais ou menos por aí que aconteceu a parada. E aí, eu acabei entrando, joguei, não sei, 5, 10, 15 minutos. E com a cara nada boa, desde o começo até o final. E eles acharam que tinham o direito de tirar o melhor jogador daquele momento brasileiro que estava jogando na Europa, deixar fora da seleção. E acabaram, desculpa a expressão, porque
a pressão foi grande do povo, né? E tiveram que me chamar nesse último jogo e vieram chorar aqui no meu ombro no final. Exatamente isso. E esse último jogo contra o Uruguai é um dos seus jogos preferidos, favoritos? Na verdade, o maior jogo da minha história foi esse jogo contra o Uruguai. Eu acredito que, como jogador de futebol, eu particularmente, pessoas, pô, o cara é muito arrogante, metido. Enfim, cada um pensa o que quer, eu respeito, eu sou assim mesmo. Eu nunca vi um jogador fazer o que eu fiz nesse jogo contra o Uruguai, nessa eliminatória. Você deu lençol no começo, caneta. Caneta. Tudo que eu tinha prometido, principalmente para o Ricardo Rocha, para o Branco, para o Dunga, eu consegui tinha fazer. isso? Tinha caneta eu tinha falado prometida para ele também? que ia dar uma caneta, que ia dar lençol, que ia fazer gol. Mas aí no intervalo eles cobraram que não tinha feito gol. Na resenha, eu cheguei lá. Não, primeiro eu dei a caneta, depois do gol aí eu olhava para eles primeiro. Aí dei o lençol, segundo. E aí depois, no intervalo lá, o Ricardo, tá bom, muito bonito, legal e tal, mas e aí, cadê o gol? Falei, calma que não tá na hora. Tudo tem sua hora. Aí eu fiz o primeiro gol, falei para ele assim, que eu falei que ia fazer 2. Aí depois do segundo eu falei, ele, 3, eu falei, não, 2 tá bom. E aquele segundo que você dá o drible sobre o drible, né? Foi esse aí, ó. Eu acho que poucas vezes vi uma finalização, uma definição de um cara que já decide aquele drible, de repente o goleiro está indo e... Mas na verdade o que eu posso te afirmar é que se eu fosse pro outro lado, talvez ele poderia... Não sei, acho que eu estava dentro da área já, né? Sim. Poderia ter sido... Vamos confirmar aí. Se eu fosse pro lado de lá, ele poderia fazer o pênalti. Lá de cá, eu tinha certeza que ele não ia conseguir chegar. E pênalti tu não ia bater, Não ia né? bater. Exatamente Não isso. deu essa chance. Não vou dar esse Ô, Romário, mole, né? como é que foi o pós-jogo? Você classificou o Brasil para a Copa, coberto de glória. Pista com a galera. Vamos comemorar. Saímos aí para uns 3, 4 lugares. E no dia seguinte eu voltei, porque isso aí foi no domingo. Na noite da segunda-feira, nasceu o Romarinho. Aí eu peguei o avião na segunda, cheguei lá terça-feira e já estava com um dia de vida. Lá onde? Lá em Barcelona. Eu voltei para Barcelona. E na pista você dançava, ficava mais Na longe? pista eu sou solto, pergunta já. Na pista eu brinco, quando toco hip hop, então não tem caô. Vai até o chão, não? Pô, vou direto até o chão, principalmente ir. Agora no momento tô meio devagar, mas vou voltar. Não, mas no aniversário de 51 fizemos uma 51 do dupla Mate. Me falou uma dupla. Mandamos bem. Abriu aqui aquele clarão nosso e só deu a gente. Nós temos ouvido, não podemos revelar não, mas temos ouvido lá guardado. É verdade. Está na videoteca? Tá guardado. Ainda, Romário, sobre a coisa da tua personalidade forte, eu estava conversando com o Sorinho antes de começar o programa, tentando imaginar como seria o Romário nos dias de hoje, com internet do jeito que é, redes sociais aí a todo vapor. Você já fez esse exercício? Não, eu sinceramente não cheguei a fazer esse exercício não, mas com certeza algumas ações, algumas atitudes seriam diferentes, até porque o futebol hoje, ele está muito profissional, ele está muito acima do que é só jogar bola, entrar em campo e fazer a tua parte. Existe a parte financeira do futebol, não só para o jogador, mas para patrocínio, clube, federação, confederação, a própria FIFA. E essa liberdade que vocês da imprensa, por exemplo, tinham com a gente, na minha época da Djalma Digital, de fazer uma entrevista direto sem falar com ninguém, eu acho que hoje é quase impossível, né? Por mais que seja um jogador mais novo, menos conhecido, para chegar no jogador tem 2 ou 3 pessoas para conseguir falar, tem muito assessor. Então isso, com certeza, tudo isso que eu acabei de falar faz com que eu acredito que seria um pouco diferente, principalmente em relação a fora de campo, eu teria que ter uma atitude diferente para eu poder... Um pouquinho mais também, né? É verdade. Agora, exercício básico que podemos até fazer aqui, brincar. Porque você arrebentou na Holanda, arrebentou na Espanha, nem falar na seleção. Você imaginou, ou se agora eu te falo, imagina jogar com Messi. O que seria para Romário jogar com Messi? Seria fácil ou seria mais complicado pelo jeito dele? Olha, eu vou te afirmar aqui
que o maior jogador que eu joguei contra foi um argentino, que é o Maradona. Disparado. Entre jogar contra e jogar do lado. Maradona, para mim, foi o melhor. Sim. Ah, e o Pelé? O Pelé eu não joguei. Tô falando quem eu joguei a favor ou contra, para mim, disparado o Maradona. Se fosse na época de hoje, eu poderia te afirmar que esse nome seria o Messi. É realmente o grande nome do futebol mundial. Na minha opinião, hoje, falando hoje, em melhor condição está o Neymar, porque o Neymar tem feito grandes apresentações, tanto no Barcelona quanto na seleção brasileira, coisa que nesse momento não está acontecendo com o Messi, mas o Messi é hoje ainda o grande nome do futebol mundial. Você tem essas figuras? Essa dupla, deixa eu ir quicando. Uma dupla Neymar-Romário, daria certo também? Pô, daria. Na verdade, eu daria certo com qualquer um. Era só botar a bola lá que eu botava pra dentro. Agora... tem personalidades, Djalma, que são... E acho que até o Messi se enquadra um pouco nisso. Não sei se egocêntricas seja a palavra correta, mas ali, ó, o dono do pedaço. É o Messi no Barcelona, é o Cristiano Ronaldo no Real Madrid, é o Ibra nos clubes em que ele vai. Você acha que pela personalidade deles e pela sua, você se conhecendo, você conseguiria se relacionar na boa? Eu seria o cara. Eu não sei se a relação ia ser boa, mas quem ia mandar com certeza era eu. Pode afirmar. Você não conseguiria ser submisso em momento, nem chegando no clube? É impossível. Tem que contar aquela história do Cruyff com o grupo, quando falou... o Romário está pedindo para voltar depois e te deixou na frente de todo mundo. Aí na verdade, a história foi o seguinte. Acabou a Copa e aí, acho que uma semana depois, ele me deu uma licença, só que eu acabei ficando um mês. E aí, quando eu cheguei lá, os jogadores tinham conversado com o Cruyff que queriam bater um papo comigo sobre o porquê de eu ter chegado atrasado. E o Cruyff falou, ó, eu vou falar com ele e eu acredito que ele vai vir falar com vocês, mas não vejo como uma boa ideia. Tô logo adiantando, mas tá tudo bem. Até porque, talvez no lugar dele, eu teria feito alguma coisa parecida. Aí os caras, de qualquer jeito, vai lá, Felipe Pudel, eu fui. O primeiro dia do treino, botei lá minha roupa, aí atrás do vestiário tinha um espaço lá, que a gente meio que aquecia, botaram um monte de banco lá e cadeira e começou o papo. O Baqueiro, que era o capitão do time, depois foi o Zubizarreta, depois foi o Koeman, tinha o Stoichkov, tinha o Laudrup, tinha o Tiki Bergerstein, mais ou menos essas pessoas que falaram. E aí falaram aquela porrada de merda lá e me deram a palavra. Porra, vamos lá. Você, saíram na primeira fase, então fora. Você foi eliminado por mim, foi no caso do Koeman. E você nem participou, se eu não me engano, a Dinamarca naquela Copa. E você, Bulgária, terceira fase, embora. Eu quero saber o que eu tô aqui para responder o que para vocês. Vocês perderam, e o ganhador que sou eu. Na verdade, eu pensei que essa reunião fosse de boas-vindas, parabéns, e eu me dar um troféu. Agora, para querer satisfação minha, vocês vão tomar não me esqueça. Foi mais ou menos por aí. Mas ficou por isso mesmo. Pô, morreu aí. Aí o Cruyff estava do lado. Vamos pro treino. Mas teve a clássica história já conhecida da liberação para o carnaval, né? Não, isso aí foi outra. Porque tem um mito nessa história. Na verdade é o seguinte, era uma quarta-feira e aí nesse período não ia ter jogo do Barcelona, não ia ter. E aí ele ia liberar 4 dias. Só que eu era o único estrangeiro que morava fora da Europa. O Koeman na Holanda, o Laudo era na Dinamarca, o Stoichkov na Bulgária. E se eu não me engano, se eu não estou falando besteira, tinha um iugoslavo e o Raj também da Romênia. Então tudo ali. E eu olhei e falei, pô, mister, a gente chama de mister, é o seguinte, isso aí não tá certo. Porque os caras vão para suas casas com 3, 4 horas. Eu levo quase 1 dia e meio para ir e voltar. Se tem 4 dias de folga, eu vou ficar só 2 dias e meio. Para mim é maior derrota isso. Como é que faz? Como é que a gente faz? Eu falei, eu tô te perguntando. Faz o seguinte, se tu fizer 2 gols, tu leva mais 3 dias. Eu falei, tá bom. Eu fiz 3. Falei, e aí? Ele, pô, tu vai levar mais 7 dias. E aí cheguei no vestiário, acabou o jogo, eu saí correndo no vestiário fui o primeiro a chegar, quando a galera tava chegando, até o último chegar eu já tava quase de bom tomada.
porque eu já tinha meio que... Mas não saiu antes do jogo. Não, saí no intervalo do jogo. Ah, no intervalo. Eu já tinha feito meio que a minha passagem lá pronta para... Se eu acaba o jogo, eu não consigo pegar o avião. Aí eu tomei banho rapidinho. Quando o último chegou, eu já viu assim, eu meio que já arrumado. Aí ele falou, não, na verdade eu combinei com o Romário, assim, em outras palavras, se ele tivesse feito 2 gols ia dar tantos dias, só que ele fez 3, eu vou dar mais 3. Aí teve aquele bico de todo mundo, mas todo mundo segurou. Tinha que segurar. Essa foi a história verídica. Agora, Baixo, assim, o Romário lá da Vila da Penha, lá do Jacaré, quando jogava pelada, qual o atacante, qual o cara que tu olhava assim, antes de ser o Romário, que hoje você é, quem que tu olhava e falava, esse cara é fera, e Já admirava? eu tinha um respeito muito grande pelo Reinaldo. O Reinaldo do Atlético Mineiro. Para mim, esse cara foi um dos maiores que eu vi jogar. E depois de jogando, atacante assim, que jogava mais ou menos na minha posição, o próprio Ronaldo. O Ronaldo também é um cara que, apesar que tem um estilo diferente, tem umas posições diferentes de mim, eu tenho que ser realista, respeito muito ele, principalmente no que se refere a fazer gol. O Carequinha botava pra dentro. Era bom. E de treinador, Romário? Porque você fala do Cruyff. Treinador para mim, o melhor disparado foi o Cruyff. E no Brasil, tive bons treinadores, mas para mim, o melhor treinador também foi o Joel, na sua época, no seu tempo. Porque treinador para mim é aquele principalmente que não atrapalha. Eu vejo assim. E o Joel não atrapalhava. O Joel falava exatamente a língua do jogador, era bem objetivo e bem simples ao tentar passar o que ele queria. E não tinha como alguém não entender. Para mim, o bom treinador era esse. Nessa linha, uma vez eu perguntei pro Djalminha qual foi o técnico que acrescentou alguma coisa no jogo dele. Ele pensou e falou, ó, nenhum. Algum técnico fez com que você... Acrescentar, não. Mas, como eu te falei, eu já tive bons treinadores, mas o melhor no geral foi o Cruyff e o Joel. Teve o Rui Hiddink, que era lá do PSV, que depois foi treinador do Madrid, da seleção da Holanda, depois foi para a Inglaterra também. Ele é um cara que, ao chegar na Holanda, eu fui para a Holanda, final de novembro. Saí daqui, estava tipo 42 graus. Cheguei lá, tipo, menos 10, menos 15. E foi um cara que me ajudou muito, assim, a me adaptar ao jeito e ao jogo holandês e principalmente da forma que ele queria que eu jogasse. Até porque, assim, uma das primeiras coisas que eu cheguei lá e a gente conversou é que eu fiz questão de deixar para ele que eu sou um jogador moderno para frente. Para trás não é comigo. Deixei isso bem claro. Eu jogo muito bem para frente. Para trás eu posso tentar, às vezes, dependendo do clima e da minha cabeça, ajudar em alguma coisa. E ele, tipo, montou um esquema no PSV meio que desse jeito. Então, assim, acabou me beneficiando. Mas, assim como o Djalma, não teve nenhum treinador que me acrescentou alguma coisa. E daquela época do Dream Team, né, do Barcelona, que a gente estava conversando até desse grupo, que só tinha monstro também, né, cada um na sua posição, era talvez o melhor jogador nessa posição do mundo, talvez, nesse momento. O Guardiola já pintava como um cara diferente dentro do grupo? O Guardiola sempre foi diferente. Ele sempre teve a mania, o jeito dele tranquilão, meio que na dele. E dentro de campo ele fazia exatamente o que o Cruyff pedia para fazer, ou seja, dificilmente você via o Guardiola dar 2, 3 toques na bola. Ele fazia o jogo andar. Ele de perto e o Koeman de longe, em bola longa, que muitos gols foram feitos naquela época, que a gente trabalhava a bola e o Koeman, sem ele esperar, colocava uma bola longa e botava para mim ou para o Stoiber, quando nós tínhamos uma grande velocidade. E aí a gente chegava no gol. O Barcelona de hoje é o melhor time do mundo. Não está no seu melhor momento. Mas o meu time da época também era o melhor, só que eu acho que se a gente for comparar, tinha melhores jogadores naquele meu período do que esse Barcelona de hoje. No geral, em cada posição, né? Comparando um com... Exatamente. E só para completar desse Barcelona, porque falávamos antes da assistência que poderia ter dado Djalminha. Eu acho que muitas no Barcelona ou foram do Guardiola que te olhava, o primeiro que fazia era te olhar, ou
eram do Laudrup, né? Não, na verdade, assim, o meu maior assistente no Barcelona foi o Stoichkov. E em seguida veio o Laudrup e o Guardiola, apesar dele chamar de volante, né? Mas é um volante tipo Paulinho, vamos dizer, hoje que chegava bastante, não era muito de fazer gol, mas o último passe dele para a gente finalizar, ele era perfeito. O Stoichkov também é era um jogador de personalidade forte, né? Fortíssimo. Como é que vocês se combinavam? Não, a gente se deu muito bem. Eu acho que quando eu cheguei, primeiro lance que eu não passei a bola para ele, ele mandou eu para aquele lugar. Na primeira dele também eu mandei, então a gente empatou, então a gente falou, meu irmão, o tratamento aqui vai ser desse jeito, tá fechado? Tá, apertamos a mão e valeu, a gente virou amigo. Muitas das perguntas que faziam no Twitter, sabendo da sua entrevista especial, dessa resenha especial, eram: será que o Romário se arrepende de ter voltado antes, talvez numa das suas melhores fases para a Latinoamérica? Não, Sorin, pode te falar a verdade, é o seguinte, eu depois da Copa do Mundo, eu tinha, por necessidade minha, para minha felicidade, voltar como eu voltei, principalmente para jogar pelo time que tinha o peso, que tem o peso que é o Flamengo. Eu não seria mais feliz se eu continuasse no Barcelona, por mais que o Barcelona foi o melhor time, a melhor cidade que eu vivi na minha vida, não estava me sentindo mais legal. Então, assim, tanto é que financeiramente, por exemplo, talvez eu não conheça um jogador que tenha feito isso. No seu melhor momento, poderia ter feito um grande contrato ali, muito mais favorável do que eu fiz com o Flamengo na época, mas naquele momento o que estava valendo mais era a minha felicidade e era aqui, e eu não me arrependo nem um pouquinho. Pela bola, mesmo sem nenhum tipo de arrependimento, pela bola que você jogou nesse período ali, 90 a 98, 94 você foi eleito pela primeira vez melhor do mundo. Você teria sido, se continuasse na Europa, eleito mais quantas vezes? Muitas vezes. 3, 4 com certeza. Se eu continuasse jogando no mesmo nível que eu joguei 93, 94, mesmo não tendo Copa do Mundo, eu acredito que eu teria a chance de ter sido ali mais 2 ou 3 vezes. Você sobrava na turma mesmo? Eu era bom mesmo. Eu era invocado e enjoado. Os torcedores do Vasco, os torcedores do Flamengo estão esperando esse momento, né? Do Romário falar do Flamengo, mas vamos falar no segundo bloco. Verdade, temos ainda um tempinho de programa e já chegou a hora, Sorin. Exatamente. Chegou a hora do quê? Da dividida. Dividida do Resenha ESPN. E Raul, meu parceiro, Resenha! Para mim foi a maior alegria do mundo participar desse programa maravilhoso, da maior audiência do mundo. E hoje vocês estão recebendo aí o maior ídolo, o maior jogador de todos os tempos, que não vai ter outro igual. Da área, ele é o melhor do mundo, não existe outro. É o Baixinho Romário, quero te mandar um abraço especial. Baixinho, com o maior orgulho para mim, é a maior emoção do mundo, foi jogar, tá ao seu lado no Flamengo. E tem uma história maravilhosa, né? Tem uma lembrança maravilhosa, que foi no Maracanã, Copa Sul-Americana, né? Nós precisava ganhar do Independente de 2-0 no Maracanã para ser campeão no centenário do Flamengo. E primeiro tempo, aos 20, 30 minutos, 120 mil pessoas no Maracanã ali gritando chulapa, chulapa, e você chegou ali no banco e pediu para mim colocar, né? Que era o Paulinho, o treinador, tirar um zagueiro e já me colocar no jogo. Ficou você, o Sávio e eu no ataque. A primeira bola que o Sávio lançou, né? Eu dividi ali com o Mondragão, ela sobrou para você e você pegou de voleio. Eu queria ver esse gol com 120 mil pessoas gritando o seu nome. E outra coisa especial que eu quero te falar, tá aqui o Aloysio Romário, né? Foi a homenagem, né, a você pelo ídolo que você é, para mim, para minha família. Eu agradeço por tudo que você fez por mim. Um abraço especial, você mora no meu coração. Passa esse gol aí, aquilo que era Maracanã, não era Baixinho? 120 mil pessoas, do povão, coisa mais linda. Fica com Deus, um abraço. Maneiro, legal. Chulapa foi um dos companheiros que eu tive aí que conseguimos continuar uma amizade até hoje, desse seu jeito humilde e simples. Foi um cara que, graças a Deus, conseguiu
vencer na vida, e foi exatamente isso mesmo. Nesse jogo, não só porque a torcida estava pedindo o nome dele, mas é que eu entendi, a gente está precisando de mais de um atacante. Eu cheguei lá no Apolinho, mostro Apolinho, famoso Apolinho, né? E pedi para colocar o Chulapa para a gente se fortalecer mais no ataque, e foi isso que aconteceu, exatamente isso aí. Chulapa, prazer, amigo, sempre uma honra poder te ouvir, falar de você, você mora no meu coração. Valeu, obrigado aí pela homenagem. Abraço a Luiz Chulapa, a Luiz Romário, valeu. São tantos campeonatos, né? Ele falou Mercosul, né? Ou Sul-Americana. Era Supercopa dos né? Campeões da Libertadores. Ele faz um gol e dá uma porrada no Pablo Rocher, né? Chega lá, tinha Mondragão também. Vamos para outra figuraça agora, né? Isso que eu ia te falar. Hoje sou popular, né? Vamos lá? Vamos lá. Pessoal da resenha, meu parceiro Sorin, Djalminha que eu carreguei nas costas, Romário também carreguei nas costas. Coloquei ele na história de novo, que ele me deu aquele elástico lá contra o Corinthians, ele estava no Flamengo. Não tenho muita história para falar do baixinho, não. Só tenho a lembrança do elástico, né, que ficou para eternidade. E uma vez lá no Vasco também, que a gente estava jogando, né? Eu peguei a bola, toquei pro Edmundo, o Romário me xingou. Aí eu peguei a bola, toquei pro Romário e o Edmundo me xingou. Aí quando eu chutei no gol, os dois veio para cima de mim. Eu falei, pô, vocês querem que eu passe o quê então? Mas o Romário é uma pessoa bacana, uma pessoa que eu aprendi muito. Ele me consagrou, né? Já faz 18 anos aí que todo mundo fica falando de elástico daqui, elástico dali, mas eu tenho um presentinho para Romário. Agora que eu parei de jogar futebol, eu tô mexendo agora com dentes. Tô fazendo dentadura. E eu preparei uma boca pro Romário. E essa aqui vai ser o dente que eu vou apresentar ele. Isso aqui vai ser o troféu para ele. Ai, se a boca falasse. Maurozinho, grande personagem do nosso futebol, né? Sempre tive assim uma relação muito boa com ele. A gente teve a oportunidade de jogar junto no Vasco. A gente está sempre se encontrando aí quando tem essas peladas, principalmente beneficentes. Agora mesmo, domingo, em Goiânia, a gente teve amigos do Romário com amigos do Alex Dias, que foi, inclusive, o jogo passou direto pela ESPN. Amaral é um folclórico, um cara bem folclórico que tem no nosso futebol. Foi um grande profissional e um cara que tem o maior respeito. Chegou uma dividida de um amigo de Jalma no último minuto. De alguém que gostava de dividir mesmo, né? Muito. Vamos lá, Rafa. Amigo do baixo também. Fala, Djalma. Pô, cara, legal estar falando com vocês aí. Mandar um abraço aí pra todos, né? E mandar um abraço pro Romário, esse cara aí que eu aprendi a gostar, a respeitar, né? Um cara que jogamos muitas vezes juntos, contra, né? É um cara que eu gosto muito. Mas eu queria perguntar pro Bachola contar aquela história, né? Aquele jogo Flamengo e Madureira, que o Romário começou a me xingar, cara, lá do outro lado. E eu fiquei bolado, né? Fiquei, daquele jeito. Puto pra caraca, saí correndo, acabou o primeiro tempo, eu meti o pé pro vestiário. Aí pede pra ele contar o resto aí, que vocês vão dar risada pra caramba, tá? Abração, Bachola, fica com Deus aí, tá? Tamo junto. Abraço, Dija, abracem todos vocês aí. Cara, bom, eu não vou contar não. Na verdade, sim, primeiramente, maneiro aí, o Júnior também está participando desse programa. A gente tem uma relação realmente muito boa hoje, a gente sempre se deu bem, jogando junto, tanto no Flamengo como algumas vezes na seleção. Acho que no Vasco também a gente jogou junto, assim, do jeito dele ou do meu, a gente sempre se respeitou, sempre, cada um sempre procurou estar dentro do seu lugar. Sim, essa história, cara, na verdade eu não lembro muito bem, não. Você lembra, não? Mas tem uma história aí, tem, mas eu... Conta essa outra, Tom. Não, cara, na verdade, assim, esse malandro aí ele sempre foi meio maluco, né? Ele dava voador em qualquer um, até no treino e tal. Foi uma parada que eu, acho que foi no Madureira, eu joguei uma bola mal pra ele, devagar. Sei que quase o cara quebra a perna dele, aí ele me xingou, a gente começou a se xingar, e ele foi lá pro vestiário correndo pra me pegar. Sei que aí chegou lá no vestiário, aquele, deixa, joguei água nele, ele veio pra dentro de mim, o caralho. No final ele falou que ia me pegar lá fora,
E eu tinha uma galera, um monte de amigos que andava comigo, mas tudo conhecido dele, gostava dele. Quando ele achou que ia me pegar, e meus amigos estavam lá, trocaram a ideia com ele, ele falou, pô, deixa esse filho da puta pra lá. É mais ou menos por aí essa história. Mas você encarava, né? Assim, você teve alguns episódios na carreira. Tem coisa que a gente, mesmo sabendo que a gente vai apanhar, a gente tem que entrar, pô, pode correr, né? Correr, pior, pô. né? Se eu chegasse em casa e meu pai soubesse que eu tinha corrido, eu ia tomar em casa. Melhor tomar lá fora do que tomar em casa. Dos quebra-pau assim na sua vida, teve algum assim que você achou que foi mal, que você se arrependeu? Cara, na verdade é o seguinte, aquela foi o Flamengo e Independente, pode ser? Vélez. Não, lá em Uberlândia, que o Edmundo foi tomou Vélez, aquele soco. Vélez. Pô, aquilo ali eu dei uma Aquele do voadora Sandoná, deu uma voadora ali no Zandoná, ele não caiu. Pô, caraca, maluco. Eu dei achando arrependeu que ele disso, fosse né? cair, eu ia meter o pé. Ele veio e voltou. Quando ele voltou, comecei a rezar Pai Nosso e tal. A sorte que eu estava próximo ao banco. Esse jogo aí. É esse aí. Esse é o Sandoná. Foi esse aí, foi esse jogo mesmo. Esse foi igual, né? Aí tem esse lance do Edmundo, que o Edmundo cospe no cara, aí dá um soco. Aí ele deu um soco no Edmundo, o Edmundo caiu, fui pra cima dele, dei uma pesada nele e ele era grande e forte. Sim. Ele dobrou, mas não caiu e veio de novo. Falei, ai meu Deus. Quando ele veio, a sorte que eu tava tipo próximo, aí o banco de reserva, aí a galera do banco entrou na frente assim. Eu ainda fiquei ali um pouco esperando e tal, mas, pô, consciente que ia estar ruim pra mim. Mas aí quando os caras... Então o arrependimento foi de não ter derrubado ele. Não, me arrependi de não ter... Eu tinha que ter tido mais força pra derrubar. Ah lá, foi esse lance aí. Mas enfim, é esse aí, ó. Aí quando ele dá, eu passo por ali E aí chega... e dou essa... É porque eu... Na verdade, acabou não pegando direito, né? Pegou isso aqui, né? Pegou com o antebraço, né? Se pega isso aqui... E daquele Vélez, né, do Bianchi, que era um Vélez. Ali eu dei e fiquei ali, ó. Olha, esse que tá na sua frente é Pellegrino. Ó, aí chegou a minha galera. Mas vocês sabem que teve uma hora que um baixinho, um reserva, o cara, moleque, menor do que eu. Ah, não, né? Praticamente. Veio e me deu-lhe um soco, cara. Ele veio por trás assim, me deu-lhe uma colocada. E na hora meu olho, ó, pum, inchou. Quando eu fui tentar, ele era reserva. Ele era tão menor que eu me lembro, o short dele vinha, a camisa dele por fora, vinha assim, cobria até as coxas, até o joelho. Eu não conseguia achar esse cara. E tem o cafezinho, você falou em baixinho, o cafezinho também O cafezinho eu espanquei ele aquele dia. Mas depois já pedi perdão, pedi desculpa, a gente ficou tudo certo. E teve zagueirão também, não foi só baixinho, não. Zagueirão com o Fluminense. Né? Andrei também. Não, aquela atitude minha com o Andrei, aquela atitude foi uma atitude feia. Não vou te dizer que é arrependimento, mas o Andrei não merecia aquilo e eu não poderia ter feito aquilo com ele. Foi escroto da minha parte. Já pedi desculpa a ele. Eu já vi você pedir. Já pedi desculpa publicamente à família dele. Publicamente, e quero dizer que isso aí talvez tenha sido uma das maiores baixarias da minha vida, ter tido essa atitude com o Andrei, um cara sério, digno, profissional. Andrei, mais uma vez, é do coração, mano. Eu poderia muito bem não falar isso, mas desculpa mesmo. Eu lembro, Sorin. A você, a tua família, a todos. Foi uma atitude de um cara que, naquela época, naquele momento, até covarde eu cheguei a ser com você. Desculpa, coração. Tudo bem. Boa, legal. Tudo bem. Eu lembro de um jogo de eliminatória contra o Chile em Santiago, estado assim de terror, os caras realmente dispostos a ganhar a qualquer custo. Aquilo ali eu não me arrependo não, porque não apareceu no vídeo, o cara mordeu meu peito. Foi uma falta no Branco, lembra? E aí foi todo mundo ver e eu fui falar com o Branco, o cara veio e mordeu meu peito. Eu tirei por aqui e botei por aqui. Por acaso o Bandeirinha viu, e aí foram o Bandeirinha, o juiz foi e me expulsou. Peguei até 4 jogos nessa eliminatórias para a Copa de 90. De 90. Foi aquele jogo que tiraram a bola da mão do Tafarel e bateram a falta. Se eu não me engano, acho que o primeiro jogo, eu peguei 3 jogos da eliminatória. Eu acho que o primeiro jogo da Copa também de 90, eu também estava suspenso, se eu não me engano. Um pouco mais do Vasco, um pouco mais do Flamengo. E as escapadas do Romário, né? Porque são famosas as escapadas. O jeito, a estratégia para sair de qualquer concentração no segundo bloco, né? Vamos fazer uma paradinha, né? Vamos. Obrigatório, infelizmente, o resenha especial de Páscoa, domingo de Páscoa com o Romário, volta já já.
Juanpi, buenas tardes. Bueno, aprovecho este espacio que me das para mandarle un saludo grande a Romario, bueno, que tuve la suerte que me dio el fútbol de poder estar dentro de un campo de juego junto a él. La pasamos muy bien en Valencia, tuvimos poco tiempo juntos, pero bueno, yo lo disfruté. La verdad que es una de las cosas más lindas que me dio el fútbol, haber estado dentro de la cancha junto a él. Así que bueno, un beso para vos y un saludo grande a Romario, que bueno, ojalá algún día nos podamos ver otra vez. Chao. Ortega, grande companheiro que tive no Valência, exatamente como ele falou. Foi pouco tempo, mas o pouco tempo que deu, que a gente jogou junto, deu para ver a qualidade que ele tinha. E era um desses argentinos que realmente de disposição. Muito bom ter ouvido aí. Ele ficou feliz Foi de muito poder bom. te mandar Gostei, esse legal ter. Esse abraço. Foi um dos meus grandes parceiros no River, na seleção argentina. O substituto do Maradona, com toda essa sombra, né, atrás. E ele tem uma carreira linda. Mas queria que aproveitasse aí o gancho do Ortega para falar um pouco do Valência, essa segunda passagem pela Na verdade, Espanha. assim, a minha passagem no Valência, ela não foi uma passagem, vamos dizer, muito feliz, porque eu voltei de Barcelona para jogar no Flamengo em 95 e, em princípio, eu tinha quase certeza que eu terminaria minha carreira aqui no Rio, no Flamengo. Aí, em 96, o Valência fez uma proposta financeiramente bem interessante e não teria como deixar de ir. Fui, cheguei lá, era o Valdano, que era o treinador, e tive uma infelicidade de machucar aqui a bacia. E aí acabei participando só um pedaço da pré-temporada e o Valência acabou não tendo um começo como se esperava, até pelo investimento que fez. E aí depois de 2 meses eu voltei, o Valdano já não estava mais. Se não me engano, tinha assumido, foi o Luiz Aragonês, até faleceu, né? E aí acabei tendo problema com ele, enfim, jogar mesmo, devo ter jogado 3 meses e voltei. E aí, em 97, voltei para o Valência, aí peguei lá, era o Ranieri, também acabei jogando pouco, quase não jogando, porque ele achava que todos os 10 jogadores tinham por obrigação de marcar também. E eu falei para ele que eu não tinha nem condição física de fazer mais aquilo pela minha idade. E aí ele resolveu não me colocar em alguns jogos, colocava em uns. Enfim, conheci Valência, o pessoal de Valência é muito querido comigo, foi muito simpático, mas dentro do campo a minha passagem lá não foi legal. Vamos voltar um pouco para o Brasil. Mas antes, você como está fisicamente? Porque essa é uma boa pergunta. Entre nós jogadores, eu não joguei com você, te conheço, te respeito, te admirei e te sofri, né? Dentro do campo. Até nós perguntamos, e aí, a operação deu certo? O que aconteceu? Na verdade foi o seguinte, 24 de novembro eu tinha uma glicose de 400, ou seja, era diabético. E eu descobri que eu era diabético nos últimos 4 anos da minha vida, ou seja, com 48, entre 47 e 48, descobri que era diabético. Até então, graças a Deus, nada. E eu, nesses 4 anos, eu meio que controlava com aquele aparelhozinho que a gente compra em algumas farmácias e tal. E achando que, tomando o remédio que eu tomava, eu estava controlado com 120, 130 e tal, de glicose. Só que uma vez fui fazer um exame de sangue mais complexo, descobri que, na verdade, eu tinha 400 naquele dia e nos últimos 3 meses. E eu comecei um determinado dia, a acordar com a vista um pouco embaçada, e indo no médico, o médico falou que isso pode ser um monte de coisa ou qualquer coisa, mas pode ser uma coisa direcionada à minha glicose alta da diabetes, que uma das coisas que mais afeta é a visão. E aí, eu conversando com 2, 3 pessoas que fizeram essa cirurgia alguns anos passados, e tomei coragem, fui lá em Goiânia, que é o Dr. Áureo Ludovico, o único que tem que pode judicialmente fazer esse tipo de cirurgia no Brasil, que as pessoas confundem esse tipo de cirurgia como bariátrica, não tem nada a ver com bariátrica. A cirurgia é interposição ileal,
Tanto é que tirou apenas 30% do meu estômago. Normalmente a bariátrica você fica com 25 ml, 50 ml, ou seja, você tira mais de 80%. E aí dos 24 de novembro para cá, hoje já tenho 2 meses, tenho 85, minha glicose caiu para 85, ou seja, deixei de ser diabético. Cheguei a perder 22 quilos, mas mesmo assim batendo nele no futebol. Um detalhe que não pode passar aqui em branco, né? Mesmo magrinho, eu batendo nele no Raimundo, também lá no futebol. E aí, desses 22 quilos que eu perdi em determinado momento, já comecei a ganhar. Hoje, já dos 22, estou só com 18. Quero ganhar mais 5, 6 aí no máximo. E eu era doente, hoje eu estou curado. É claro que, por ser quem eu sou, tudo que acontece, se for positivo é grande e negativo também. Existe um monte de conversa fiada, que eu estava com AIDS, que eu estava com câncer, que eu ia morrer, que eu não sei o quê. Nada. Mas no geral, eu até agradeço a preocupação da maioria da galera que sempre torceu a favor, aquele fã que se preocupou. O que eu posso afirmar aqui, como já fiz outra vez, hoje eu estou curado e a tendência aqui agora, daqui para frente, é voltar a ganhar peso. E quando eu voltar em forma, alguns outros vão continuar chorando. Não vou Você acha que vai ganhar, nada. só pra gente finalizar o assunto, você acha que você vai ganhar quanto, assim? Eu quero ganhar 5, 6 quilos. Aí tá beleza. Hoje eu tô com 60, 62, quero chegar a 68, 67, tá bom. Eu, quando fiz, estava com 79, 80. Ok. ¿Por quê? Porque iba a te convidar a se levantar o banco. Você tem uma marca registrada, o coitado do Alcorta ficou para sempre com esse. Eu acho que tem pesadelos todos os dias. E eu queria saber o truque, como você faz aquele seu drible de tirar, de virar e tudo ao mesmo tempo, né? Sim, Sorina, na verdade é o seguinte, é exatamente esse drible. Isso aí não tem como explicar nem ensinar. Porque pode parecer todos iguais, mas cada hora era diferente. Sempre tinha uma velocidade diferente, um momento diferente. E dependendo até mesmo da posição, da própria da posição minha, dentro ou fora da área, o drible não poderia ser sempre igual, porque se fosse igual seria muito mais fácil de marcar, né? Vamos a reproduzir aquele do Alcorta. Eu vou fazer do Bobo, que depois vamos falar daquele Bobo da corte. Essa câmera vai não pegar, eu vou estar te marcando, você vai ficar quase que, a ver, na posição que estava aquele dia. Estava mais assim, estava virado ao contrário, assim. Olha assim, eu vou te acomodar. Pra cá, Luiz? Você estava virado assim, né? Aí agora dominei vai ela chegar aqui. Isso. Vai chegar aqui. E Alcorta eu acho que também te deu um pouco de mole, porque te deu um pouco de espaço. Tira um pouquinho mais de banco medo. aqui. Isso aí. Eu vou olhar a bola, vou fazer o mesmo que fez Alcorta, tá? Eu não vou fazer o mesmo que eu fiz, porque não tem como. Eu vou tentar fazer alguma coisa parecida. Pode ser em câmera um pouco mais lenta. Pode ser câmera bem lenta, por favor. Vamos lá então. Você recebeu quem foi? O Guardiola que te deu passe? Foi o Guardiola. Vamos lá. Aí recebi e fiz assim. Exatamente. Ele leu ainda, exatamente, né? Não. Mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Mas a levadinha... No caso, desse caso, é conhecido como rabo de vaca, pelo menos na minha época era. Eu tive que dar um mais longo porque eu tinha muito espaço, tá vendo? Porque ele tira esse espaço? Você pode ver em alguns outros gols que eu faço, eu estou muito dentro da área e muito perto do goleiro. Então, a velocidade é um pouco menos e até a levadinha é mais curta. Mas sempre foi a sua característica? Essa aí era para fechar. Era o tiro de misericórdia. Você falou que ele fez uma Alcorta de bobo e que a gente ia tocar no assunto bobo daqui a pouco. Eu tenho a impressão que o nosso fã do esporte que participou através da hashtag Resenha ESPN quer tocar nesse assunto também. Verdade? E quer invadir a casa do Djalma. Vamos para invasão então. Invasão de campo. Vamos lá, Romário. Diego Teixeira pergunta, queria saber qual foi a repercussão depois daquela declaração do Romário no Vasco, do Rei, do Príncipe e do Bobo. Abraços. Olha, a repercussão foi mundial. Preciso nem dizer, né? Na verdade, aquele momento da nossa carreira a gente estava sem se falar, a gente não conseguiu se entender naquele momento. E quando eu cheguei no Vasco, ele era o capitão e ele batia o pênalti. E o tempo foi passando,
as coisas foram mudando, eu passei a bater pênalti e ser capitão. Nesse jogo aí contra o Bangu, foi, se eu não me engano, o 3º ou 4º jogo do Campeonato Carioca. E eu não tinha jogado os 3 primeiros, os anteriores, porque eu estava de uma contusão. E ele que estava batendo pênalti. Só que eu voltei no jogo. E assim, eu me senti na condição, já que eu era o batedor, eu não estava batendo porque eu estava machucado, peguei a bola, fui lá bater e perdi. E quando perdi, no intervalo do jogo, a imprensa foi nele e ele falou, aqui é assim, o rei manda, o príncipe obedece. Foi a frase dele, tá tudo certo. Aí fomos pro jogo na quarta ou no domingo contra o Olaria. Se eu não me engano, foi 6-1 e eu fiz 5 gols. Aí a imprensa veio pra cima de mim. E aí, o que você acha daquela... Já tinham perguntado a ele sobre isso e eu não tinha falado nada sobre isso. Aí, vem cá, você não fez nenhuma declaração em relação àquela frase do Edmundo que o rei manda e o príncipe o bobo? Eu falei, não, mas na verdade agora a corte está feliz. O rei, o príncipe e o bobo. Tá todo mundo na mesma sintonia, tá tudo certo. Foi isso que aconteceu. Então, tipo assim, já que ele falou o que quis naquele momento, eu estava no meu pleno direito também de falar o que eu... Foi completamente espontâneo, assim? Foi. Até porque eu não tinha nem tempo de ficar guardando essas paradas, né? Senão eu não ia fazer gol. Primeiro eu fazia gol, depois eu falava. Das suas declarações que ficaram famosas, né? Teve aquela... Pelé calado é um poeta. Vamos ouvir essa? Tem aí no ponto? Tá no ponto? Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? O Pelé, eu nem gostaria de estar respondendo isso, mas eu acho que tem umas pessoas que merecem ouvir. O Pelé, a gente já sabe que ele só fala merda e, mais uma vez, ele tem que se meter na vida dele, não tem que se meter na minha vida, que eu não me meto na vida dele. Ele, como jogador, eu sempre falo, foi o maior de todos os tempos. É o nosso rei aí, vamos dizer, o nosso Deus. Mas ele tinha que trocar, tinha que colocar um sapato na boca, era melhor pra ele. Isso aí foi porque ele começou a dizer que já estava na hora de eu aposentar e parar. Pô, ele não tem... Quem é o Pelé? Com todo respeito, para dizer o que eu tenho que fazer. Aí ele levou essa aí para dentro. Depois se entenderam, tanto com Pelé como com Edmundo, né? Não, a gente teve oportunidade de conversar, muito mais com o Raimundo que inclusive com o Pelé. Como eu te falei, vou repetir aqui, assim como o Djalma, Raimundo é um cliente favorito, um dos maiores clientes que a gente tem lá no nosso futebol do Lanai. Tem que tratar bem. Não tem como tratar mal, vai ser sempre bem tratado. Agora, uma que é bonitinha e é ótima, Papai do Céu, quando eu nasci, olhou pra mim e disse o quê, Roma? Papai do Céu, quando nasceu, olhou pra mim e disse, esse é o cara. Eu afirmei isso porque, cara, eu nasci numa situação bem complexa. Eu não nasci, acho que de 7 meses. Segundo meu pai e minha mãe, eu saí do hospital dentro de uma caixa de sapato, para tu ver o tamanho que era. Então eu não sou baixinho à toa, não. Eu sempre já fui baixinho desde lá de trás. E, pô, passamos o maior sufoco, o maior perrengue, meu pai e minha mãe, a gente, graças a Deus, fome, eu e meu irmão, e depois veio minha mãe a gente nunca passou. Mas era uma dificuldade, tanto é que meu irmão, a gente treinava junto, tinha dia que só podia ir um. Como eu era o melhor, desculpa, meu parceiro, tem que respeitar, como eu era o melhor, eu que ia. E ele ficava, pô, mas a gente já bateu laje, já carreguei melancia, já carreguei compras das pessoas fazendo carrinho para levar para casa, tudo para a gente arrumar um dinheiro. E tudo isso eu consegui superar. E foi um dia que, se eu não me engano, essa frase saiu de um título que a gente teve importante aí. E aí eu não me contive e acabei dizendo isso. E realmente, uma das maiores provas que, quando eu nasci, Papai do Céu apontou para mim e disse que eu era o cara, é o nascimento da minha princesa, do meu anjo aí. Essa menina me mostrou que realmente eu vim aqui para fazer alguma coisa no que eu fiz no futebol e para continuar fazendo. É super claro que você é um baita pai, né? Você tem 6 filhos, né? Só. E a gente... Só é muito bom. Só, tá bom. Para aí, né? Para aí. E a gente, talvez ainda quando Moniquinho e Romarinho eram ainda bem pequenos, a gente se lembra desde então da tua relação muito próxima com o seu Edevair. Era um amor assim, declarado. E você realizou um dos sonhos, talvez o maior dele, que foi jogar pelo América, né? Na verdade, assim, o meu pai, essa história do América, muitas pessoas acham
que eu passei a falar que sou americano depois que entrei na política. Até respeito isso. Mas, na verdade, assim, os primeiros 10 jogos na minha vida que eu fui ver, fui com meu pai, alguns no Maracanã e alguns antigos, no antigo estádio do Andaraí que o América jogava, e foi ver o América. Eu sou realmente América de coração desde quando eu comecei a gostar e entender de futebol. E meu pai tinha um sonho realmente de eu pudesse jogar um dia com a camisa do América. E eu realizei isso em 94, depois da Copa do Mundo. Teve um jogo em Caio Martins, que foi a despedida do Luizinho, sabe o Luizinho Lemos, pode ser? Luizinho Lemos. E acabei jogando um jogo com a camisa do América. E depois, já meu pai falecido, eu fui meio que o manager no América, ajudei o América a conseguir voltar à Série A. Esse aí foi o choro no dia que a gente conseguiu ser campeão. Apesar do meu pai não estar aqui, mas eu tenho certeza que ele presenciou tudo lá de cima. Ou seja, eu consegui realizar o sonho dele de jogar naquele dia e depois joguei. A gente já tinha sido campeão, faltava mais um jogo, acabei jogando o jogo oficial. Me lembro. Pelo América, lá em Edson Paz. Essa é a história. Muito legal. Essa ligação do Romário com o futebol carioca é sensacional, né? Porque jogou no Fluminense, jogou no Vasco, jogou no Flamengo. E no América. E no América. Um jogo oficial, posso dizer que joguei no América. Se tem que lembrar de um título no futebol carioca, pelo significado, pelo momento pessoal... Eu acredito que o título que mais me marcou no futebol de clube foi aquele título que o Vasco virou em cima do Palmeiras. Na Mercosul. Aquele título foi assim, um jogo que, segundo até mesmo os historiadores, ficou para a história, né? A gente perdendo de 3-0, 18 minutos do segundo tempo, conseguir fazer aquela virada em cima do Palmeiras e um a menos que o Júnior Baiano tinha sido campeão, tinha sido expulso. Realmente é uma conquista que tem que ser eternizada. Era Juninho Paulista, né? Tinha um time forte. O Vasco foi o mesmo ano de ser campeão brasileiro, né? Na verdade, esse ano aí a gente chegou em todas as finais. A gente chegou na final do Carioca, a gente chegou na final da Copa do Brasil. Na Carioca a gente perdeu para o Flamengo, na Copa do Brasil a gente perdeu para o Palmeiras e no Mundial a gente perdeu para o Corinthians. Essas três no primeiro semestre. No segundo semestre, a gente chegou nessa final e ganhou, e na final contra o São Caetano, que era, na época, o Campeonato Brasileiro era chamado João Avelange, a gente acabou ganhando também. Agora, queria saber qual foi a escapada mais difícil do Baixo. Teve uma escapada que foi fenomenal. Vou até botar o Ronaldo nessa parada aí. A gente estava na Bolívia, aí o Ronaldo arrumou uma namorada lá, e aí, medroso, né? Com medo de sair sozinho, eu falei, pô, ele pensou, vou chamar o Baixo, que o Baixo é pica. Aí fomos, e aí o negócio era um muro mais ou menos de uns 6 metros. E tinha um muro, tinha um prédio. E mais ou menos uns 40, 50 centímetros, tinha que botar as costas e assim, ó. Porra, meu irmão, foi bravo, eu e ele. A gente, pô, e o segurança, brabo pra caramba, tive que dar uma camisa minha e ele é dele. Não foi só uma, não. Cada um teve que dar uma camisa pro cara liberar. Aí o cara foi pra lá, fingiu que não viu, mas a gente subiu e a gente foi lá pra casa da namorada dele. Não, desculpa, né, meu irmão? Você era solteiro naquela época, eu posso falar. E o mais importante de tudo isso, a gente escapou, subiu, foi lá, fez o que tem que fazer, mas a gente acabou sendo campeão. Ele, inclusive, foi o grande nome daquele campeonato. Eu, na final, acabei machucando contra o Peru e não 7-0, né? Na semifinal a gente viu os gols ali. Copa América da Bolívia, como você disse. 1997, com o Djalminha. Na verdade, a culpa cai em mim. A conta vem sempre pra mim, mas nesse caso ele repetiu. Mas essa Copa América foi gostosinha, nós tivemos folga pra caramba. Porra, teve um dia que eu e o Dunga fomos pedir era o Zagallo, né? Zagallo. Pra dar folga. E ele liberou. Só que a gente só conseguiu falar com tipo 6, 7. Os outros fugiram, achando que não estava liberado. Eu não vou falar o nome, teve que tomou flagrante, achando que estava fugindo. Aí o treinador e os caras, você é um idiota, pode sair por aqui, vocês estão liberados. Estamos, não sabíamos. Tudo aconteceu. Agora, vocês sempre empurravam com você, sozinho você não ia?
Você contou do Ronaldo? Não, cara, eu sempre fui de personalidade. Se tivesse que ir sozinho, eu ia também. Machucou alguma vez? Não, sempre foi legal. Nessa Copa América... Mas sempre... sempre aparecia a companhia. Nessa Copa América, inclusive, quando a gente chegou lá, eles proibiram de usar o celular. Não podia usar celular. Aí, quando nós chegamos na janta, o Baixo estava com 2 assim no ouvido. Aí ninguém falou nada. O Baixo continuou falando com os 2 telefones no ouvido. Não, eu era mais velho, as pessoas respeitavam, né? Mas os caras que como era tentaram... esse clima? Como esse clima chama com ele? O respeito do Não, Romário. assim, eu não sei os outros jogadores, mas eu curtia. Eu falei assim, não, tem que ser assim. Quando eu crescer, eu vou ser assim. Eu curtia. Agora, os caras que tentavam desafiá-lo, normalmente se davam mal também, né? Cara, na verdade é o seguinte, o que eu posso afirmar aqui, o Djalma é um que pode afirmar isso aqui, apesar de ter sido pouco tempo, a minha relação com os jogadores era, fantástica. Meu problema era com os caras, porque os caras queriam implantar algumas coisas que não dá. Vou te dar um exemplo, na Copa do Mundo 94. Teve um determinado momento, logo no começo a gente reuniu e foi determinado e combinado o seguinte, se alguém daqui tiver que ir, mais importante, do parreira treinador ao cozinheiro, todo mundo vai ganhar igual. Em relação a bicho, prêmio, todo. Vamos supor 30 cabeças. E aí, significa o seguinte, do parreiro ao cozinheiro, se alguém quiser ir na padaria ou na farmácia, que era perto, tinha que, no mínimo, comunicar. Um belo dia, o Zagallo, ou Parreira, ou Américo Faria, eu não sei quem, foi e voltou. E não comunicou. Eu também fui e voltei sem comunicar. Aí fizeram reunião para perguntar por que eu não comuniquei. Porque eles também não comunicaram, porra. Eles não comunicaram, por que eu vou comunicar? Mas eles são treinadores. E eu sou jogador, cara. Foi combinado, não sai caro. Se eles comunicar, eu comunico. Senão vai ficar igual. Foi uma outra situação na Copa do Mundo também. Tinha lá o chefe da delegação. Mustafa Contursi. Contursi, é. A gente, nos primeiros 3 dias, porque a comissão técnica saía na frente de van ou Kombi para levar, para montar lá o treinamento e tal. E ele sempre iria com a gente dentro do ônibus. Nos primeiros 3 dias, a gente esperou de 30 a 40 minutos esse senhor para a gente sair. Ele era o presidente do Palmeiras e era o chefe da delegação. No 4º dia, depois de 10 minutos, eu falei pro treinador, falei pro meu inglês meio enrolado na época, pode ir que o cara não vem. A gente, pá. E aí à noite, reunião. Porra, mas quem foi que falou para o ônibus ir sem o chefe da delegação? Fui eu. Porque ele não faz gol, ele não chuta, porque eu vou ter que ficar esperando ele 40 minutos todo dia. Resumindo, no dia seguinte, primeiro a chegar no ônibus era o presidente do Palmeiras. Então a gente resolveu tudo, sem briga, sem nada, entendeu? Era combinado, combinado não sai caro. Se é pra todo mundo, é pra todo mundo. Se um é diferente, eu posso ser também. Dos caras com que você jogou, se tem que escolher 3 ou 4 de parceiros de noite. De pista, já sabemos que é Djalminha. Noite? Não. Esse cara já é casado, deixa pra lá. Hoje tá todo mundo casado com filho. Eu escolhi uns 20, já não tem quase 5 não. Tem uns 20 aí, mas deixa pra lá. Do samba, alguma coisa assim? Não, por exemplo, assim, na minha época, quando eu tinha uma relação boa, eu saía muito com o Edmundo. Já saí algumas vezes com o Renato, a gente tinha uma... Mas só que é o seguinte também, né? A gente saía e na hora da bola rolar, a gente se garantia, né? Cada um fazia o seu papel. E, com modéstia à parte, muito bem feito. Diferentemente de hoje. Primeiro que eles não saem. E quando saem, fica 2 dias de massagem, não conseguem nem jogar. E sai tudo nas redes sociais hoje também, né? É verdade. Pô, a rede social é o forte deles. Aquela barriga do Renato. Aquela barriga ela ferra essa história do Flamengo? A gente tinha ali tudo para ter um ano perfeito, fantástico. Que era o centenário, a minha vinda para o Flamengo. A gente tinha ganho a Taça Guanabara. E assim, tá tudo pronto para um ano de glória total. Aí vai o Renato e mete aquela barriga naquela bola. Foi ruim. Foi bem triste. Aquele ano era um ano de glória do Flamengo. A gente tinha ganho a Taça Guanabara. E a gente estava se achando que fosse ganhar também o Campeonato Carioca.
Aí no final me aparece o Renato e bota aquela barriga e a bola entra e ali o Flamengo ali, o segundo semestre do Flamengo foi muito ruim. A gente contratou bons jogadores, inclusive o Edmundo. Era o melhor ataque do mundo, né? Ficou aquela música famosa, melhor ataque do mundo, pior ataque do mundo. Romário sabe pior ataque do mundo, Romário sabe de mundo. Joga um pouquinho, descansa um pouquinho, Romário sabe de mundo. Até a música ficou famosa e realmente pro Flamengo não foi legal. O Tom Cavalcante fez uma paródia, outra musiquinha, Treinar Pra Quê? Que era justamente esse período também do gol de barriga do Renato. O treinador era o Vanderlei Luxemburgo e você ali conflitou com ele. Como é que foi aquilo? O Vanderlei, naquela época, foi um dos treinadores que mais conflito eu tive. O Vanderlei era complicado, né? Eu também era, né? Então a gente já era complicado e a gente gostava do conflito, então foi isso. A gente discutiu algumas vezes e no final a presidência do Flamengo acabou por decidindo que era melhor ele sair. Pro bem de todos e felicidade geral do Flamengo, era melhor ele sair, ele acabou saindo. Te faltou jogar em algum lugar assim que você fala, tivesse gostado, ou sei lá, hoje falar na Premier League eu arrebentava? Não, na verdade eu joguei no maior clube de todos os tempos, né? Para mim e para a maioria, que é o Barcelona. Então, praticamente não faltou não. Mas teve um determinado momento na minha carreira que eu pensei que eu fosse jogar no Corinthians. E teria sido legal se eu tivesse jogado no Corinthians. Mas acabou não acontecendo. Conta essa história. Por que a coisa acabou não se dando? Foi quando aquele iraniano estava lá, lembra? Que é. Eu acho que o Andrés também fazia parte já do Corinthians. Estava lá o Lopes e o Ademar Braga também. Paulo Angione, essa galera toda. E, por incrível que pareça, foram os amigos que não quiseram que eu fosse para o Barcelona. Assim, não é que não quiseram. Talvez se eles tivessem feito uma forcinha maior, a coisa aconteceria. Então, acabou não acontecendo. Se não me engano, o Osvaldo era treinador. Sim. Enfim, não, teve outra época que o Osvaldo também era treinador, que eu também tive para ir para lá e, segundo informações... Você tem curiosidade para saber como é que seria a sua rotina em São Paulo? Cara, eu ia me sair muito bem. Eu tinha certeza que em São Paulo... A rotina ia ser boa. Eu ia ser o rei. Também. Eu tenho duas coisas para falar. Uma perguntar e outra para falar, que eu tenho um orgulho assim, muito grande. Primeiro, o Baixo tá concedendo essa entrevista para a gente. A outra, uma coisa que, assim, num jogo em Barcelona, se um torcedor levou uma pancarta em que ele falava Romário e Djalminha, assim, o futebol vai sentir falta. Então, para mim foi uma coisa, muito orgulho para mim, porque dentro do Camp Nou, o Romário jogou lá, eu não joguei no Barcelona, e um torcedor levar isso, acho que para mim foi muito significativo, ele citar eu e o Romário, assim, que ia fazer falta pro futebol. E a outra é perguntar pro Baixo, que desses todos zagueiros que sofreram na tua mão, qual que, quando tu ia jogar contra, te preocupava, falando, hoje vai ser complicado? Cara, na verdade, eu já joguei, assim, nossos brasileiros aqui, tinha uns caras, eu não vou conseguir te falar um, tinha uns caras que eram casca grossa. Moser, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, Júnior Baiano também era pesado. Lá fora, os dois zagueiros que eu sempre respeitei muito, primeiro era o Baresi e segundo foi o Maldini, que o Maldini teve uma época que ele também virou zagueiro. Esses caras, negativamente, se não fosse, marcaram minha carreira, porque se não fosse ele, eu tinha feito mais gols. E era campeão da Champions, né, naquela época, assim, não? Naquela época a gente foi 4-0? Barcelona e Milan. Peguei pela frente essa galera aí, com esses dois aí, os caras passaram o carro na gente. 4-0, a gente não viu nem a bola. Será que sabe chamar o break em espanhol ou em holandês? Holandês ele sabe. Já voltamos. Já voltamos.
Mais uma participação do nosso fã do esporte nesse terceiro e último bloco do Resenha Especial com Romário. Mariano Teixeira Júnior pergunta para você, Romário, o que você acha do Gabriel Jesus? E como alguns repórteres e comentaristas falam que ele será o novo Ronaldo Fenômeno. Você concorda com isso? Não, eu acho que o Ronaldo é Ronaldo e o Gabriel é o Gabriel e não tem nem como a gente comparar as histórias, né? Apesar que o Gabriel tem tudo aí pela frente, mas ele pode ser, com certeza, um dos grandes atacantes que já vestiu, e no caso dele veste a camisa da seleção brasileira. É um jogador rápido, sabe realmente fazer gol e se posiciona muito bem. Não é um atacante assim do meu estilo, na minha época. Eu era mais parado, eu jogava mais dentro da área do que ele. Ele sai mais para jogar, toca mais inclusive na bola do que eu. Mas é um jogador que a gente tem esperança aí, junto com o Neymar, não fazendo comparação, né? Mas que a gente pode esperar que ele vai nos ajudar aí na próxima Copa do Mundo, principalmente em 2018, lá na Rússia. Eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver com a técnica. Você fala, Romário não treinava, mas pelo jeito de você finalizar com seu repertório, aquelas cavadinhas, né? Aqui temos outro especialista nos pênaltis da cavadinha, gols espetaculares, o bico na Copa do Mundo. Na verdade, Sorin, as pessoas sabiam, mas não aceitavam. Eu não gostava de treinar, mas não significava que eu não treinava. Exato. Até porque eu joguei até os 48 anos em alto nível. Eu fui com 40 anos artilheiro do Campeonato Brasileiro. Isso não é para qualquer um, não. De 40 para 41. Ou seja, eu faço aniversário em janeiro, no começo do ano. Quando eu fui artilheiro, eu já tinha 40, eu estava próximo do 41. Então é o seguinte, eu não gostava de treinar, nunca gostei de treinar, mas longe de não ter treinado. E mais uma coisa importante, eu treinava o que me favorecia. Por exemplo, finalização. Claro. Às vezes eu ficava 1 hora e meia treinando, enquanto os caras corriam, que eles tinham que correr mesmo, e eu ficava ali fazendo o meu papel, até porque eu tinha que fazer aquilo. E como eu não era muito de correr, eu tinha que fazer alguma coisa. O que era essa coisa? Era gol para os caras. Os caras correram para mim, eu fazia gol para eles. Então é assim, uma mão lava a outra. Sempre foi isso. Toda aquela necessidade dos primeiros anos de vida, carregar melancia, carregar sacolinha no supermercado, te deram essa malandragem para sempre sair da marcação? Também teve a ver? Na verdade, assim, a vida que eu tive na minha infância e na juventude foi uma vida bem complicada, foi bem difícil. E eu tinha que escolher o caminho do bem, porque o caminho do mal estava ali perto. Então, isso aí, com certeza, até indiretamente ou inconscientemente, eu levava isso para dentro de campo. Do Jacarezinho, Vila da Penha, para o Senado Federal, para o Palácio do Planalto, será? Tem a ver com a pergunta que vai pintar agora, Romário. Baixo, a gente tem de vez em quando trocado ideia, a gente troca um pouquinho de zap, mas agora eu quero trazer isso a público. Eu sei que você está tendo uma carreira política maravilhosa, torço muito por você e agora você, né, alcançando como senador, mas eu quero fazer uma colocação seguinte, eu ainda quero te ver como candidato à presidência da República. E eu quero saber se você topa isso mesmo. Primeiramente, é um prazer aí estar ouvindo o Jorginho. Realmente a gente está sempre se falando. Jesus, carinhosamente chamado por mim, né? Já há muitos anos. Cara, é complicado essa coisa de o que vai acontecer amanhã. Eu fui eleito para senador. E aí, o que acontece? São 8 anos. Ano passado teve a eleição para prefeito, quase me coloquei para ser candidato. Cheguei até publicamente a anunciar, mas aí algumas coisas aconteceram negativamente dentro do contexto, eu acabei não. Ano que vem tem para governador e para presidente da República, e depois tem mais para prefeito de novo e eu continuo com o meu mandato de Senado. O que eu aprendi na política é, tipo assim, a política é muito dinâmica, não adianta eu falar que eu não vou fazer isso aqui hoje, ou vice-versa, e em determinado momento você não tem nem como mais controlar o que você quer.
porque se depender do voto do povo, o que o povo quer. Eu não me vejo presidente da República, mas se lá na frente, com certeza ano que vem não, se lá na frente tiver que acontecer, pode acontecer. O meu objetivo é finalizar o meu mandato como senador. Você não descarta? Não, não é uma coisa que eu descarto. Você vai perguntar assim, o que você tem de sonho? Eu tenho sonho de ser presidente do América um dia. O que você gostaria de ser? Talvez presidente da CBF. Não é sonho, é uma possibilidade, entendeu? Ou seja, ser presidente da República não está dentro desse meu pensamento. Gostou do resenha? Porra, antes de finalizar, eu quero primeiro agradecer o Djalma pelo convite, por ter aberto as portas da sua casa. Eu sei como é que ele é, que a gente já se conhece há muitos anos e na casa dele só vai realmente quem ele gosta, quem ele se sente bem, então é um prestígio poder estar aqui. Você, Sorin, e você que me acompanha há muitos anos, né? Apesar de você ser bem novo, você já me acompanha há muitos anos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu aceitei o convite, principalmente porque o Resenha é isso aí. É um programa aberto para as pessoas virem aqui, falar o que tem vontade de falar e o que deve ser falado. Eu já vi algumas vezes, infelizmente nem todos conseguem passar o que tem que passar, mas eu acredito que do meu jeito, da minha forma, que uns entendem, respeitam, não só lamento, é assim meu jeito. Fiquei muito à vontade, vocês me deixam à vontade e parabenizar por esse programa, que eu tenho certeza que, porra, vocês vão ter muita vida aí. Obrigado. Muito obrigado, Romário. Obrigado mesmo. Vamos marcar um por ano, tipo o show do Roberto Carlos, sabe? Achava melhor 2. Cada semestre um. Vamos ir ao restaurante que escolheu agora já minha, tá? Tá na hora de dar uma forra. Não, ele tá sempre eu já comi várias vezes com ele, agora ele vai dar essa forra pra você. Bom, obrigado, tá? Um abraço. Obrigado, Romário. Sucesso, tudo de bom. Já. Valeu, Djalma. Até semana que vem. Semana que vem, Ponte Aérea, tá São Paulo, tá? Claro. Valeu, né, Sorô? Valeu, tem muitas reprises, né? Muitas tem que reprises. ficar ligados, imperdível. Imperdível. Maior assassino das áreas de todos os tempos. Ou rivalizando com o Lionel Messi. Acho que os dois têm o mesmo faro. Isso acho que é uma honra para ambos. Muito obrigado, Sorin. E muita personalidade. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Até domingo que vem, gente.